horror não nasce do nada. Ele germina na rotina, nas pequenas violências cotidianas que se acumulam como poeira em um cômodo fechado. A cidade de São Paulo pulsa como um organismo vivo. Seus becos exalam um cheiro ácido de urina, fritura velha e sangue seco. O concreto está encharcado de histórias que ninguém quer contar, de crimes que acontecem à vista de todos, mas que ninguém enxerga. As luzes dos letreiros piscam como se estivessem tendo convulsões, refletindo rostos vazios em vitrines empoeiradas. Aqui, o medo não é uma exceção. Ele é a norma. Vivemos em uma era onde o sofrimento virou espetáculo. Um pedestre atropelado se torna conteúdo viral antes mesmo de sua respiração cessar. Uma execução a céu aberto ganha centenas de curtidas antes do sangue esfriar no asfalto. A violência não choca mais, ela entorpece. Somos espectadores compulsivos, viciados no horror, assistindo passivamente à degradação humana, como se estivéssemos presos a um pesadelo coletivo do qual não conseguimos acordar. Agora, imagine um homem comum, alguém que caminha pelas mesmas calçadas cobertas de bitucas e cacos de vidro, que respira o mesmo ar envenenado pelos escapamentos. Um homem que passou a vida engolindo sua raiva, absorvendo cada gota da podridão ao redor. Um homem que, de tanto assistir, decidiu atuar. Seu nome era César Moura. E naquela noite, ele finalmente subiu ao palco do Teatro da Crueldade. César nunca se considerou violento, apenas observador. Sempre preferiu a solidão da tela ao contato humano. No fundo, ele acreditava que a vida acontecia dentro da internet. Tudo o que importava estava ali, ao alcance de um clique. Notícias de chacinas, vídeos de linchamentos, debates inflamados sobre a morte de alguém que ninguém realmente conhecia. Tudo transformado em entretenimento. Ele assistia, ria, compartilhava, mas nunca se sentia afetado. Até aquele dia. O terminal Bandeira estava tomado por um cheiro forte de chuva misturado ao miasma de corpos apressados. O asfalto úmido refletia as luzes amareladas dos postes, criando sombras disformes no chão. César estava encostado em um pilar sujo de fuligem, olhando sem realmente ver. Então ele notou. O mendigo estava lá, encolhido contra a parede, coberto por trapos encardidos, os olhos vidrados em algum ponto do nada. E o garoto veio correndo, tênis rasgado, moletom desbotado, um vulto pálido no meio da multidão. O chute foi seco, certeiro, acertado nas costelas do velho, com força suficiente
para fazê-lo gemer e se contorcer. O garoto riu e desapareceu. Ninguém reagiu. César olhou ao redor, esperando alguma indignação, um olhar de repúdio, mas tudo que encontrou foram rostos enterrados em telas luminosas. O barulho dos fones de ouvido abafava os sons do mundo real. A cidade era um grande túmulo onde todos ainda caminhavam. Ali, naquele instante, ele compreendeu algo. O sofrimento só existia se fosse visto. Se ninguém se importava, então nada era real. Foi quando ele decidiu que era hora de dar à cidade um espetáculo digno de sua indiferença. Toda peça precisa de um ensaio. A primeira vítima foi escolhida com precisão cirúrgica. Um homem de terno amarrotado, visivelmente bêbado, sentado sozinho em um bar decadente na Mooca. A música baixa e distorcida escapava de uma jukebox quebrada. O ar cheirava a cerveja, choca e cigarros vencidos. César se aproximou lentamente, sentindo o coração martelar no peito. O homem nem percebeu. O estilete deslizou pela base de seu crânio, entrando com uma facilidade quase poética. Segundos depois, a cabeça dele tombou sobre a mesa, os olhos fixos em um nada sem fim. O sangue escorreu preguiçoso, misturando-se à espuma da bebida inacabada. O garçom, entretido com o celular, não viu nada. César saiu pela porta dos fundos sem pressa. O vento frio da madrugada beijou seu rosto suado. As ruas continuavam vivas, os carros passavam, as vozes ecoavam. E ninguém sabia. Ninguém nunca sabe. Um bom diretor sabe que um show precisa de plateia. Na semana seguinte, César começou a deixar rastros, mensagens rabiscadas em paredes descascadas do centro. Você está assistindo? Fotos de corpos largados em becos, postadas em fóruns oscuros da Deep Web. Vídeos tremidos mostrando silhuetas se contorcendo antes do golpe final. Os jornais começaram a cobrir os casos. Assassino serial na cidade? O novo monstro de São Paulo? Comentários pipocavam nas redes sociais, uns horrorizados, outros fascinados. Mas o público ainda queria mais. Naquela noite, embaixo do minhocão, César encontrou sua próxima obra-prima. Um jovem executivo, terno alinhado, maleta cara. Caminhava distraído, absorto em seu celular, ignorando o mundo ao redor. Um corte preciso, um baque surdo contra o chão de concreto. Mas César queria que todos vissem. Ele pegou o celular da vítima e iniciou uma transmissão ao vivo. O vídeo, batizado de A Arte da Dor, atingiu 500 mil de visualizações em poucas horas. A seção de comentários explodia, emojis de choque
risadas nervosas, teorias da conspiração. O espetáculo estava começando. Na manhã seguinte, César andou pelo centro como um homem invisível. As manchetes gritavam seu nome, mas ninguém olhava para ele. O café era servido, as buzinas ressoavam, os corpos se moviam sem alma. Mas havia algo diferente. Outros começavam a imitá-lo. Relatos de assassinatos semelhantes surgiram em diferentes bairros. Corpos apareciam com mensagens enigmáticas escritas na pele. Novos vídeos, novas transmissões. César percebeu que havia criado algo maior do que ele. Ele não era mais único. A polícia, finalmente, ligou os pontos, mas era tarde demais. O Teatro da Crueldade já estava instaurado na cidade, pulsando como um câncer na alma de São Paulo. Naquela noite, César subiu ao topo de um prédio abandonado na Avenida Paulista. Lá de cima, viu a cidade respirando, indiferente, os letreiros piscando como olhos mortos. Ele pegou seu celular, abriu a câmera e sorriu. Último ato. O som do impacto de seu corpo contra o concreto se perdeu no barulho da cidade. No dia seguinte, seu rosto estava em todas as manchetes, seu nome gravado na história, seu espetáculo eternizado em milhões de telas. Mas a plateia já estava ansiosa pelo próximo show. As ruas continuaram pulsando, a mídia continuou vendendo o horror. Os espectadores continuaram assistindo e, em algum canto escuro da cidade, um novo diretor se preparava para subir ao palco. Afinal, o show nunca para.